Então, pessoal, boa tarde a todos, certo? E a gente, hoje, nós vamos ver noções básicas sobre patrimônio arquitetônico, tá certo? É fundamental a gente ter um embasamento teórico, tá certo? Metodológico, né? Um embasamento conceitual para a gente fazer, desenvolver, conceber projetos de intervenção no patrimônio edificado. Eu não posso fazer um projeto de intervenção numa obra existente se eu não tiver conhecimento, o conhecimento básico para intervir naquela obra, certo? São questões que todos os profissionais, arquitetos, tá, devem ter e procurar sempre atualizar esses conceitos, porque eles mudam muito, constantemente, tá certo? E fazem parte da prática, né, profissional em projeto arquitetônico. Vocês podem dizer e pensar, mas eu vou ser arquiteto e eu não quero trabalhar com patrimônio. Mas hoje não é uma questão nem de querer, é a necessidade e a realidade do mercado. O Brasil é um país que já está com mais de 500 anos, certo? E as obras, elas envelhecem, né? E elas ficam doentes, elas sofrem patologias, elas necessitam ser conservadas, mantidas. E tem todo um significado de determinados estilos, linguagens para a sociedade, para a comunidade, né, para a identidade cultural de um país, de uma região, de um lugar, certo? Então, inclusive, está no Código de Ética do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o papel de todo arquiteto, de toda arquiteta, de todo profissional em zelar pelo patrimônio histórico nacional. Mas o que é patrimônio, né? A gente estuda em teoria e história da arquitetura os vários momentos, né? Então, 1, 2, 3, 4, estudar a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, as linguagens medievais, como o românico, o gótico, a arte bizantina, estuda a arquitetura do ferro no século XIX, estuda o barroco, o neoclássico, o ecletismo, o decor. São tantas leituras, não é verdade? E veja, cada continente tem sua história, tem a sua composição, né? As suas fases. Alguns continentes, e são completamente distintos. Se a gente pegar o caso brasileiro, por exemplo, a gente tem, desde a descoberta pelos portugueses, que muitos consideram invasão portuguesa, em terras indígenas, em 1500, porque tem historiadores que dizem que foi o descobrimento do Brasil, outros dizem que não, foi invasão. E eu defendo a invasão, porque aqui existia, assim, uma civilização pré-colônia portuguesa. Então, se a gente for ver o patrimônio cultural brasileiro, né, ele é completamente do patrimônio cultural europeu, e mesmo dentro da Europa, o patrimônio cultural espanhol ou cultural italiano, cada cultura, cada lugar tem o seu tipo de sociedade, a sua formação étnica, as suas produções, né, que criam esse conjunto, essa identidade de bens materiais e imateriais que a gente vai ver, que constitui esse acervo, né? Mas no caso da gente, aqui, que é um curso de arquitetura e urbanismo, não é um curso de antropologia,
não é um curso de sociologia ou de história. O patrimônio que vai nos interessar e que eu vou aprofundar a discussão é patrimônio arquitetônico, certo? Então, considerando isso, é importante a gente ver o que é arquitetura, para a gente entender o que é patrimônio arquitetônico. Eu não posso falar de patrimônio arquitetônico e sem dizer o que eu entendo por arquitetura. E aí eu retomo o conceito do mestre Lúcio Costa, que define a arquitetura como construção, né? E isso é legal, como construção, técnica construtiva, processo construtivo, tá? Com a intenção de ordenar, de organizar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, um recorte, aquele período, tá certo? Um determinado meio, um lugar, uma cidade, uma zona rural ou urbana, certo? De uma determinada técnica, que poderia ser barro, poderia ser aço, poderia ser concreto, poderia ser plásticos, certo? E de um determinado programa de necessidades de clientes que vão gerar essa arquitetura, certo? E onde a importância do meio físico, né, desse lugar, é fundamental, e também do meio social. Então, vocês vejam como o conceito de Lúcio Costa sobre arquitetura tem a ver com o que eu tinha colocado anteriormente sobre o entendimento de patrimônio. Então, e agora é importante a gente frisar que Lúcio Costa foi um grande intelectual brasileiro, foi o precursor da modernidade no Brasil, que, através da sua relação profissional com Le Corbusier, aplicou na escola carioca os princípios de modernidade, mas adaptando a essa nossa realidade cultural. Lúcio Costa também foi homem do patrimônio, trabalhou no antigo SPAM, que era uma subsecretaria de patrimônio histórico, quando foi criada nos anos 30, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos primeiros arquitetos a trabalhar com patrimônio histórico no Brasil, o Lúcio Costa. Então, é bom vocês saberem, né, que o criador de Brasília, o precursor da modernidade, era também um homem de patrimônio, era também um atento, um ativista patrimonial, que viajou por várias cidades brasileiras, que conheceu as fazendas de café, conheceu engenhos, conheceu o sul do Brasil com as missões, certo? E ele tinha, junto com o grande homem patrimonialista intelectual Rodrigo de Melo Franco, sendo um dos responsáveis pela implantação dessa discussão no Brasil. Um outro autor que eu gosto muito e eu trago aqui para a gente é o professor arquiteto Carlos Lemos, professor da FAO USP, em São Paulo. E ele tem várias obras publicadas, tem um livrinho, inclusive, da edição Primeiros Passos, chamado O que é Patrimônio e o que é Arquitetura. Trabalhou sobre também um livro que resgata toda a arquitetura brasileira. Ele é um grande estudioso da nossa arquitetura nacional. E ele define a arquitetura como toda e qualquer intervenção no meio ambiente, criando no meio ambiente. Meio ambiente é o quê? Paisagem, território, lugar. Criando novos espaços, novos lugares, quase sempre com determinada intenção plástica, a preocupação com a beleza, com a plasticidade, com a volumetria, para atender a necessidades imediatas e expectativas programadas, e caracterizada por aquilo que chamamos o partido arquitetônico. O professor Carlos Lemos ainda está vivo, certo?
e tem, como eu falei, obras simbólicas dentro da teoria e história da arquitetura brasileira. E eu também gosto muito do conceito que o Hélio Pignon, tá? É professor espanhol de projetos, que conceitua a arquitetura também reforçando o conceito de que a arquitetura é construção. Ora, se a arquitetura é construção, patrimônio arquitetônico é o patrimônio da construção. E o patrimônio da construção, a dimensão da construção é a dimensão tectônica. E Pignon, ele é um autor contemporâneo que, tal como Kenneth Frampton, que escreveu História Crítica da arquitetura moderna, como escreveu Estudos da Cultura Tectônica. Pignon também é um defensor da importância que a arquitetura deve ter relacionada à tectônica, certo? E, mais uma vez, relembrando que a tectônica é um conceito que trabalha a dimensão da construção, certo? E quando a gente fala em arquitetura e construção, a gente não tem, né, como não levar em conta a materialidade, a matéria daquele patrimônio, daquela obra, certo? Então, por isso que o Pignon diz que não há projeto sem matéria. Não há, né, arquitetura sem materialidade. E que, por isso, é evidente que projetar é construir. Porque projetar, só desenhar, não é arquitetura. A arquitetura só se forma arquitetura quando ela é construída. E nessa foto eu fiz, é um detalhe, né, dessa tectônica do aço, num detalhe que é bem querido da construção tectônica, do debate sobre tectônica, a importância do detalhe, né, e da materialidade nessa arquitetura. Esse detalhe que vocês estão vendo, vocês não podem nunca imaginar, mas é um detalhe da linha férrea da Estação Nova de Campina Grande. Então, após essa discussão, essa compreensão de que a arquitetura é construção baseada em Lúcio Costa, em Carlos Lemos, em Hélio Pignon, a gente vai e o que é patrimônio cultural? Né? O que significa patrimônio cultural? Se eu quiser saber mais o que é patrimônio cultural, eu tenho uma riqueza bibliográfica enorme. Eu tenho documentos como as cartas patrimoniais, eu tenho livros fantásticos que eu vou mostrar daqui a pouco, da Françoise Choé, do Leonardo Castriotto, de vários autores. Mas vamos começar vendo, né, aqui alguns conceitos que a gente está sempre escutando quando fala em patrimônio cultural. E quando fala nisso, que nós vamos trabalhar agora em projeto, que é o patrimônio edificado, tá certo? A gente define patrimônio cultural sinônimos, bem cultural, coisa. A gente pensa na comunidade, nos cidadãos, na sociedade, que tem uma cultura material, né? E também imaterial, uma herança, ou heritage, como os anglo-saxônicos conceituam patrimônio, eles chamam heritage, quando se refere a patrimônio, né? Como herança. Identidade, e esse conceito é muito forte, a identidade da obra, a identidade do bem, a imagem, qual a imagem que aquele bem passa, a memória, o conceito de memória é muito trabalhado pelos historiadores, a memória individual de cada sujeito, a memória coletiva da comunidade, as mensagens. A gente ouve falar muito em monumentos,
Mas será que somente os monumentos são patrimônio? Não, né? Monumento é patrimônio, mas o patrimônio singelo, o patrimônio vernacular, o patrimônio popular, o patrimônio das minorias, também é patrimônio. E esse conceito de que era só monumento já é retrógrado. Objeto, realidade, relíquia cultural, sujeito, indivíduo, né? Território, tesouro nacional, tesouro humano, vivo, significado. É muito importante o papel dessa palavra, né, dessa palavra-chave, digamos assim, significado, a pertinência, o pertencimento a determinadas sociedades, a determinados grupos, apropriação, que é quando a sociedade ela se identifica e vê que a obra tem um significado para eles, então eles se apropriam. Por quê? Eu só preservo o que eu conheço. E o que eu amo. E para eu amar, eu tenho que conhecer. E quando eu amo, eu quero que me pertença. É natural do ser humano esse processo de sentimento. E a palavra patrimônio, ela engloba toda essa questão. E também paisagem, lugar, espaço, território, cidade, rural, certo? Valor, valor afetivo, valor histórico, valor social, valor sentimental, subjetivo. Então, vocês vejam como é amplo a discussão, né? Como é ampla do conceito de patrimônio. E quando a gente vem para o Brasil, é legal a gente perceber que na Constituição de 1988, que eu botei aqui a CF, Constituição Federal de 88, no seu artigo 216, determinou, né, que constitui um patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material, concretos, e os imateriais. Antes de 88, de 1988, o patrimônio imaterial não era considerado bens de interesse e a serem preservados. Por exemplo, a música, o forró, o frevo, o pagode, a culinária, o pão de queijo, a cachaça, as feiras, como a Feira de Campina Grande, por exemplo, que é patrimônio imaterial. São tradições que começaram a ser preservadas. E vejam que a discussão é nova. No Brasil, o IFAM, que hoje a gente chama IFAM, que hoje é Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele foi criado em 1937, na década de 30 do século XX. Antes disso, nada era preservado no Brasil. Então, 400 e poucos anos de produção arquitetônica, produção cultural, estava jogada. Então, a gente pode criticar o que foi a arquitetura eclética ao demolir o colonial. A gente pode criticar a arquitetura moderna ao demolir algumas obras barrocas e ecléticas. Não, a gente critica hoje. Porque hoje, anos depois, os conceitos foram mudando, as normas, mas a gente tem que, quando for fazer uma crítica, se contextualizar naquele período que estava acontecendo aquilo. Eu vejo gente, às vezes, se posicionando de uma forma como se os ecléticos do século XIX não tivessem consciência patrimonial. Mas naquela época não existia nem essa discussão, minha gente. E essa discussão começou, na verdade, na Europa, na França, com Viollet-le-Duc, certo? Que começa a fazer os estudos no século XIX, no final do século XIX, sobre a discussão patrimonial. E ele pregava, a gente vai ver, uma linha, tá?
de preservação dos monumentos e as intervenções reconstituindo tal e qual. Era uma linha dele, certo? E teve o debate com Huxley, que era do pensamento inglês, que defendia que os edifícios, as obras, elas nasciam, desenvolviam, elas morriam e entravam em ruínas. E esse era o processo da vida. Então, a linha inglesa defende essa linha mais, digamos assim, orgânica, e a linha do Viollet-le-Duc era uma linha mais acadêmica, mais de perfeição, de restauro criterioso e de reconstituições tal e qual. Mas esses conceitos, eles vão sendo muito bem estudados, a gente vai ver lá na frente, por grandes teóricos, principalmente italianos, que a gente vai ver em discussões futuras. Mas hoje a gente vê que a importância no Brasil dessa Constituição de 1988, tá? Quando ela cria essa divisão de patrimônio material e patrimônio imaterial. E também fala da importância que o poder público deve ter para fazer o quê? Para promover a proteção desse bem. Está na Constituição que os municípios, o Estado e o governo federal zelem pelo patrimônio. Isso é lei. Agora eu pergunto, isso tem sido feito no Brasil? Isso tem sido feito nas nossas cidades? Nas cidades em que moramos, em que vivemos? Infelizmente, não. Está na Constituição, mas não é posto na prática. E esse é o grande dilema. Porque se necessita fazer, de acordo ainda com a Constituição, inventários, que são levantamentos de todos os bens em fichamentos, registros em livros de tombo, vigilância, fiscalização desse acervo, tombamentos, que são proteções legais, a gente vai ver, desapropriações de áreas de interesse. Tudo isso deve ser feito pelo poder público. Quantos poderes públicos a gente tem no Brasil? 3. Quais são eles? Governo federal, governo estadual e governo municipal. O governo federal, qual é o nível de proteção? São políticas federais, feitas por quem? Pelo IFAM. Tombamentos, proteções, registros estaduais, pelos órgãos de cada estado. Na Paraíba, IFAEP, que a sede é em João Pessoa. Aqui em Pernambuco, Fundarp. Em Minas, é o IEFA, certo? E assim vai em cada estado, tá certo? Agora, em nível municipal, as prefeituras. Cada prefeitura, acima de 20 mil habitantes, de acordo com o estatuto da cidade, deveria ter seu plano diretor e sua política preservacionista nele inserido. O que acontece de fato? Os municípios brasileiros, raríssimos, de tantos que se tem em cada estado, pouquíssimos têm órgãos de preservação patrimonial. Campina Grande, que é a cidade na qual a gente está tendo nossas aulas, nosso curso é da UFCG, é uma cidade que nós estudamos sempre, está sendo criado, somente esse ano, a Fundação Municipal do Patrimônio. Antes, não tinha. Antes, estava uma Secretaria de Cultura que nunca priorizou o patrimônio histórico campinense. As políticas de intervenção no patrimônio campinense eram feitas pelo IFAEP de João Pessoa, intervindo em Campina Grande.
Porque durante seus quase 200 anos de existência, são mais de 150 anos, Campina Grande tem, nunca se criou um departamento, um organismo que zelasse pelo seu patrimônio. E isso é um perigo, porque quando o patrimônio fica à solta, ele corre sérios riscos de descaracterização, de demolições. Então, é importante que vocês saibam que o poder público tem obrigação constitucional de proteger e de ter políticas atuantes de preservação patrimonial. Mas não é só o poder público. Em paralelo ao poder público, a sociedade, as pessoas, são os maiores responsáveis pela proteção e preservação da sua cultura. Porque sem o apoio popular, sem cada um tomar conta do que é seu e do que lhe interessa, fica difícil. Não adianta também o Estado, o município, ou o governo federal, dizer, por exemplo, como o IPHAN fez com a Feira de Campina Grande, registrou-la como patrimônio imaterial. A feira é registrada. Mas a cidade de Campina Grande, os feirantes e todos com uma forma de gestão que a gente chama tripartida, onde a gente pega a orientação federal, junta com o governo estadual, com o IFAEP, e junta com o município, né? E desenvolve uma agenda conjunta de trânsito, de segurança, de limpeza, de incremento, para aquilo poder se manter patrimônio e não morrer e não se acabar e descaracterizar-se ao longo dos anos. Então, por isso que esses atores são muito importantes nesse processo, tá certo? Esse livro que eu coloquei aqui do lado, certo? Dicionário Temático de Patrimônio, é um livro novo, foi lançado no começo, aliás, foi lançado no ano passado, certo? Pela nossa colega Cristina Meneghello, que organizou com a professora Aline Carvalho, da Unicamp. E ela convidou vários especialistas para conceituar os diversos tipos de patrimônio. Porque esse patrimônio, material e imaterial, ele se subdivide em várias categorias. Patrimônio moderno, patrimônio ferroviário, patrimônio industrial, patrimônio urbano, patrimônio paisagístico, patrimônio vernacular. São várias tipologias, né, conceituais dentro desse leque. E é importante que vocês entendam isso, certo? Tem esse conceito de patrimônio cultural, tá? Essa imagem que eu coloquei é uma imagem das missões, onde Lúcio Costa fez um projeto, né, de intervenção no Rio Grande do Sul, na região chamada Missões, e eu uso para ilustrar o conceito de patrimônio que a historiadora, a pensadora, a ativista patrimonial Françoise Choët, uma francesa, né, que tem vários livros escritos sobre patrimônio, entre eles o clássico Alegoria do Patrimônio. Ela define, ela reflete, né, que o patrimônio cultural, o conceito, certo, universal, ou de monumentos históricos, aí ela botou monumentos, conjunto de edifícios, sítios arqueológicos, ou conjuntos que apresentem um valor universal excepcional do ponto de vista da história da arte ou da ciência. Quando esse patrimônio, que pode ser isolado, pode ser um sítio, um conjunto arquitetônico, como um casario de uma cidadezinha, como o casario de areia, por exemplo, como o conjunto Decor de Campina Grande, da Maciel Pinheiro, certo? Quando
ou uma catedral, certo? Ou um grande museu, ou um conjunto rural do campo, ou uma casa de fazenda, ou um engenho, o que seja, né? É importante que ele tenha esse valor, tá certo? Histórico e artístico, né? Artístico do ponto de vista da pintura, ou da escultura, ou da fotografia. Um outro documento, conjunto documental, digamos assim, que embasa toda essa discussão, que eu quero que vocês saibam, e vocês vão lidar muito com isso na vida profissional de vocês, tá? São as cartas patrimoniais. O que são as cartas patrimoniais? As cartas patrimoniais são manifestos, são resultados de congressos, tá certo? De discussões mundiais sobre determinado tema. Elas se encontram publicadas em PDF no site do IFAM, aqui no Brasil, que vai ser um site que vocês vão visitar muito. Eu aconselho o site do IFAM, certo? Como também o site do ICOMOS da Unesco, tá? O ICOMOS, eu já falei em outras aulas para vocês, é um dos organismos da Unesco voltado à preservação dos monumentos históricos no mundo. No Brasil, nós temos o ICOMOS Brasil, tá certo? Que a sede está na UFMG. O atual presidente é o professor Flávio Cassalado, e o vice é o Leonardo Castriota, que foi, assim, durante muitos anos o nosso presidente, e do qual eu tenho a honra de fazer parte, né, e coordenar o Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS Brasil. Mas são vários comitês discutindo, por exemplo, tem o Comitê de Patrimônio Industrial, que ele se baseia em que carta patrimonial? Na carta de Nasci Tagil, na Turquia. O Patrimônio do século XX, que é outro comitê, ele se baseia na Carta Patrimonial de Madrid. As discussões patrimoniais se baseiam em que cartas? Na Carta de Veneza, na Carta de Atenas, na Carta de Burra, na Austrália, na Carta de Cracóvia. Tem várias cartas patrimoniais. E cada carta dessa trata de um determinado patrimônio, de um determinado assunto. Então, essas cartas, elas estão disponíveis, certo? Na internet, e podem ser baixadas em PDF. No nosso Drive, eu já deixei lá esse conjunto de cartas patrimoniais, algumas que a gente vai mais trabalhar, e que vocês podem consultar, certo? Essas cartas patrimoniais, como eu falei, foram eventos, né, que ocorreram em cidades pelo mundo, e daí tomaram o nome dessas cidades. Muita gente faz, nossa, carta de Burra, aqui no Brasil, né? O leigo. De Burra, o que é Burra? Burra é uma cidade australiana. Carta de Cracóvia e de Nasci Tagil, que é na Turquia, que é a Carta de Patrimônio Industrial, certo? A Carta de Veneza. E vejam que existe uma cronologia histórica, que eu coloquei aqui. Por que é importante a gente observar isso? Porque, minha gente, essa cronologia, a gente vai ver a evolução do conceito de patrimônio, como foi mudando. Antigamente, a gente considerava o patrimônio o bem isolado. A casa, um palacete, uma igreja, um castelo, uma fortificação. Aí depois, esse conceito começou a ser ampliado e começou a se falar em conjuntos históricos. Se começou a falar em áreas de entorno. Se começou a falar em conservação, não do único objeto, mas em conservação urbana, em conservação de conjuntos. E já há uns 11 anos,
se começou a falar em paisagem cultural, que eu vou falar já já, certo? Então, essas cartas patrimoniais, elas são fundamentais para a gente buscar nelas os conceitos, as compreensões da evolução desse tema, tá certo? E uma carta que a gente vai trabalhar muito em projeto 5 vai ser a carta de Burra, que aconteceu na Austrália, porque ele é o primeiro documento, tá certo, publicado, tá certo, que originou uma discussão sobre o significado da conservação dos edifícios, certo? E da necessidade de conservar. Então, veja, ela é de 1999. Vocês estão vendo que a discussão é recente, que é do final dos anos 90. Olha, são o quê? 21 anos, 22 anos, que a conservação começou a ser, né, mais debatida. E com a carta de Burra, né, a gente se apoia para mostrar ao poder público, aos atores, né, à sociedade, a necessidade de se conservar o patrimônio. Não adianta só eu tombar, não adianta só eu inventariar. Eu tenho que conservar, eu preciso conservar. Como é que eu conservo? A gente vai aprender em projeto 5, tá certo? E falando, né, que o objetivo da conservação é preservar o significado cultural de um bem, eu preservar a integridade do bem, eu preservar a materialidade, as soluções construtivas, os revestimentos, as peles. Não adianta, e é aquela diferença que eu falei também na aula passada sobre reformar e restaurar. Nós que trabalhamos com intervenção no patrimônio, devemos esquecer essa palavra reformar. Nós restauramos, nós mantemos, nós conservamos. Nós podemos desenvolver projetos de restauro, mas com muito estudo, com muito critério e respeitando as soluções projetuais e construtivas daquele objeto, certo? Então, vendo o significado, né, da estética, histórico, social e espiritual, para poder passar isso para essas gerações futuras. O termo de conservação, que veio da Carta de Burra, em 1999, Silvio Zanquete, um professor de origem paulista, mas que mora em Pernambuco, que eu tive a honra de ser aluna dele, no curso de especialização no SESC, que é o Centro de Conservação Integrado da Universidade Federal de Pernambuco, certo? O Silvio Zanquete, ele trouxe essa discussão muito para a gente aqui no Brasil, com cursos, palestras, artigos, e a necessidade de se pensar o patrimônio não isolado, mas integrado com a política urbana, com o planejamento urbano. Patrimônio, eu tenho dito nas minhas falas, em palestras e tudo mais, que eu não posso ver o patrimônio arquitetônico como apenas um bem cultural, saudosista, de memória, ai, que lindo, que belo, sim, mas como ele está sendo tratado pelo planejamento urbano? Ele está nas políticas prioritárias de preservação? A feira de Campina Grande está sendo tratada dessa forma? O Parque da Estação Nova está sendo tratado dessa forma? As Boninas, o Distrito Industrial de Bodocongó, que deu origem ao bairro, as fábricas de tecido, como é que estão? Né? É para se pensar. Então, isso é conservação urbana, que trabalha patrimônio e cidade, porque esse é o conceito. E também esse autor espanhol, Munhoz Vinas, certo? Que em 2005 elaborou uma classificação das atividades de construção. O livro de Munhoz Vinas é um livro muito trabalhado em mestrados, em doutorados, nessa área de patrimônio. Intervir no patrimônio edificado,
certo? E a Choé, ela traz também a discussão que a gente deve ver esse patrimônio, não só os patrimônios monumentais, oficiais, mas também as edificações modestas, o patrimônio vernacular ou patrimônio popular, feito de forma autóctone, por moradores de cidadezinhas do interior. Quantas cidadezinhas do interior a gente não conhece, no entorno de Campina Grande, como Montadas, Pocinhos, Puxinanã, Lagoa Seca, Queimadas, né, que tem seu casario, e muitas vezes esse casario vernacular, né, não está preservado, não está inventariado, não está valorizado, porque as pessoas acham porque não é rico economicamente, não tem ouro, não é barroco, não é uma grande igreja, não é um monumento, como era o conceito antigo, não devem ser preservados. Isso é um erro. Devem sim. E isso já a Françoise Choé já colocava que houve uma expansão do conceito dessa tipologia de patrimônio e que as edificações modestas devem entrar, sim, também nessa classificação. Quando a gente traz a discussão para Campina Grande, por exemplo, a gente vê que os órgãos preservacionistas, né, como o IFAM ou como o IFAEP, só consideravam patrimônio moderno, até agora, o patrimônio em Campina Grande, o Art Deco. E nunca, né, teve uma preocupação com o patrimônio da modernidade, com as casas modernas, com o patrimônio industrial. E o que aconteceu por conta disso? A gente teve várias demolições de casas modernas belíssimas, como a do Augusto Reinaldo, que passou 7 anos em processo engavetado no IFAEP. Uma vergonha. Até que os donos resolveram vender e destruíram a casa. Porque o IFAEP não tombava, não fazia nada, entende? E aí, e as casas, a prata, de Geraldino Duda, de Renata Azevedo, de Hugo Marques, tudo sendo demolida para se fazer farmácia, para se fazer estacionamento. E o que o poder público fez? Nada. Por quê? Porque o órgão preservacionista nem prestava atenção àquilo. O nosso grupo de pesquisa, o Grupal, em 2015, preocupado com isso, começou a fazer um inventário dessas obras. Eu, na disciplina de Tal 4, levantando esses projetos em PIBIC, PIVICs, começamos a resgatar e começamos a expor a necessidade de se preservar isso também, de mostrar isso também. Então, a gente tem obrigação como professora, e vocês como alunos, alunas, em educar, fazer um trabalho de educação patrimonial, que todas as linguagens, seja ela monumental ou popular, seja tipologia residencial, institucional, pública ou privada, se ela tiver qualidades, valor arquitetônico, valor tectônico, valor sentimental, histórico, ela deve ser, sim, preservada como um lugar de memória, não é? Não é preciso ser uma grande catedral barroca, uma igreja barroca, toda com ouro, para ela ser considerada patrimônio. Um casario como esse que está aqui na foto, tá? Que é um conjunto de casinhas vernaculares construídas pelos próprios moradores, elas devem ser, sim, consideradas também patrimônio cultural e patrimônio arquitetônico. E também outros 2 autores que eu cito é o casal de arquitetos e professores catalães, José Montaner e Aida Mulichi, certo? São professores lá de Barcelona, que eles falam, né, do risco do apagamento de memória
tá certo? Que as cidades estão passando, que é um problema mundial, né? Esse apagamento, esse de respeito com a memória da população. Os interesses econômicos falando mais alto, né, do que a preservação da identidade e da cultura dos povos. E é importante a gente, assim, eu quero muito que essa turma, que, assim, quem está aqui assistindo a gente, veja que eu tenho batido muito na tecla de entender patrimônio relacionado com cidade. Eu acho que a discussão iniciada pela Carta de Burra de Conservação, os conceitos de conservação urbana territorial que Zanquete traz para o Brasil, do Joquileto, que já trabalhava isso lá na Europa, e que chega aqui no Brasil, e Silvio Zanquete espalha esse conceito, quase 15 anos atrás, certo? A gente tem que retomar. E a gente tem que entender que hoje, nós arquitetos, temos que entender que patrimônio cultural só tem sentido se for um objeto de planejamento urbano, de prioridade urbana. Por que eu digo isso a vocês? Tanto que agora, na criação da Fundação Municipal de Patrimônio de Campina Grande, que está em processo, eu tive o prazer de trabalhar como consultora do documento original. E eu escrevi esse documento e pedi encarecidamente que o patrimônio histórico tivesse vinculado à Secretaria de Planejamento e não de Secretaria de Cultura. Às vezes pode ser, nossa, Caqui, mas por quê? Sabe por quê, minha gente? Porque eu trabalho com patrimônio há mais de 30 anos. Eu trabalho com patrimônio desde que eu me formei. Em janeiro de 84, eu comecei a trabalhar patrimônio. Certo? E trabalhei 10 anos sendo diretora de patrimônio histórico no Piauí, do Estado. E depois como arquiteta, desenvolvendo projetos de intervenção no patrimônio. E como consultora e etc. E o que eu digo para vocês? Patrimônio, quando está na parte de cultura, não tem dinheiro para nada. Não existe verba. As pessoas acham que é só para se lembrar, que é só para recordar, mas não veem que o patrimônio deve ser, sim, conservado, deve ser, sim, preservado. E deve ser preservado como? Como é que eu vou preservar um pátio ferroviário enorme? Como é que eu vou preservar o bairro de Bodocongó? Evitar demolições, como foram feitos terríveis, com a antiga fábrica de tecido, que demoliram todo, inserindo no plano diretor aquelas zonas patrimoniais. Como é que eu posso estancar a demolição da modernidade na Prata? Se eu disser, olha, na Prata existe tais exemplares e eles devem ser preservados. E a Prata tem que ser uma zona de preservação cultural. A Prata, hoje, no plano diretor, não é zona de preservação cultural. Bodocongó não é zona de preservação cultural. Ou seja, o plano diretor tem erros. Ele não está sendo revisto. A hora de corrigir e inserir essa discussão é agora. Que nós estamos atrasados. Nós estamos quase 2 décadas atrasados. Por isso, tanta coisa foi demolida. Por quê? Porque o patrimônio não era visto dessa forma. É relacionado com cidade, como tão bem coloca tantos colegas nossos, como o professor Leonardo Castriota, da UFMG, né, que, como eu citei há pouco, assim, foi um baluarte do ICOMOS Brasil, até hoje, né, é vice-presidente do ICOMOS na Unesco, no mundo. Então, e através de vários ativistas nacionais, né, tem tocado nessa tecla em artigos, em congressos, em livros, em aula, que é necessário pensar dessa forma. Por quê?
as cidades europeias, como Roma, como Bolonha, como Barcelona, como Madrid, como Paris, certo? São cidades patrimoniais, né? Onde o patrimônio é a cara das cidades, as pessoas vão até lá para ver aquele patrimônio, o patrimônio é levado a sério. Vocês sabem que eu morei 4 anos e meio em Barcelona, na Espanha, e tenho um vínculo muito grande com a Espanha até hoje. Sempre participo de grupos lá, do Informe, da Forma Moderna, né, sabe? E do Incuna, Patrimônio Industrial nas Astúrias. E eu fico, assim, quando eu comparo a política espanhola de patrimônio, quando eu comparo a brasileira, minha gente, é uma diferença, assim, ó. Como nós estamos atrasados. Lá o patrimônio é muito levado a sério. E as zonas patrimoniais são muito respeitadas. Muito, sabe? E quando a gente compara aqui a nosso Brasil, como nós estamos atrasados. E como a gente tem sofrido, e eu não posso omitir isso a vocês, de revelar para vocês o triste quadro político que o patrimônio está passando no Brasil, né? Porque o IPHAN, o órgão federal, está sendo sucateado pelo governo federal. Está perseguindo funcionários, está botando pessoas que não têm nada a ver em cargos. Está acontecendo isso no IPHAN. Nos órgãos estaduais, falta verba. Só tem funcionário, mas não tem dinheiro para fazer projeto. E nem muito menos para intervir no patrimônio. Quando a gente olha as cidades brasileiras, elas estão caindo aos pedaços. As cidades coloniais, como São Luís, Salvador, Paraty, Ouro Preto, está tudo correndo risco. Os edifícios, porque não existe verba. Até pouco tempo atrás, uns 15 anos atrás, tinha o projeto Monumenta, de intervenção em cidades históricas. Se fez intervenção em várias cidades históricas. Eu me lembro no Piauí, Oeiras foi totalmente trabalhada, Amarante, Parnaíba. E agora? Qual é o projeto que tem andamento? Nenhum. Nenhum, minha gente. Então, assim, eu acho importante que vocês, arquitetos, saibam dessa realidade. A gente tem lutado, a gente tem batalhado, tem brigado. E sabe para onde tem sido nossa discussão, minha gente? Para trazer a questão do patrimônio para a cidade? Com a justiça. A gente tem pego apoio da justiça, do Ministério Público, ou municipal, ou estadual, ou federal, para cobrar dos governos ações. Um exemplo, o pátio da estação ferroviária nova de Campina Grande. Está judicializado. Está no Ministério Público. Querendo que o município tome conta daquilo que está lá. Mas a prefeitura diz que não tem dinheiro, que não quer aquilo para ela. Enquanto isso, roubam tudo, destroem tudo. Como vocês sabem, quem mora em Campina Grande. Outro exemplo, o cinema Capitólio, o Cine Capitólio, também em Campina Grande. Há mais de 10 anos, uma briga entre Estado e Prefeitura. Enquanto isso, está hoje só a carcaça, toda escorada, em estroncas de madeira, e o interior cheio de mato. Então, minha gente, a situação está muito crítica no Brasil, certo? Porque falta vontade política. Agora, além disso tudo, o que aconteceu nos últimos 2 anos? A pandemia. Aí, como diz o Gil, né? Lascou tudo. Por quê? Porque se juntou a falta de interesse político, a falta de vontade política. Por quê? Tinha falta de vontade política. Porque os interesses empresariais, a famosa especulação imobiliária, que é um termo que vocês vão usar direto, especulação imobiliária. Eu tenho um patrimônio, eu tenho um acervo, eu tenho uma herança, eu herdei um casarão,
certo? Pode ter valor arquitetônico, pode ter morado governador, intelectual, pintor, mas minha família quer dinheiro. O que eles fazem? Derrubam. E aí, como é que eles combinam? Com os prefeitos, com os vereadores, para fazer quando isso? No final de semana. A maior parte das obras demolidas brasileiras foram assim, passando o trator no sábado e no domingo, feriado, que não tem fiscal. Fiscal? Peraí, vamos ser realistas. Fiscal no Brasil, com raríssimas exceções, são sérios. Me desculpem os colegas que são fiscais. Mas a maior parte são compradas para calar a boca e fazer de conta que não está vendo nada. Os órgãos, as secretarias de fiscalização não fiscalizam nada. Quando é sábado de tarde, manda o trator, destrói Casa Miguel Vita, aqui em Recife, destrói Casa do Augusto Reinaldo, em Campina. É desse jeito, minha gente. Não é fácil lutar, trabalhar com patrimônio no Brasil. Não é fácil. E eu digo isso com um conhecimento que eu digo para vocês, que a vida toda, vira e mexe, eu estou envolvida com patrimônio, né? E participando disso tudo direto. Então, assim, vocês podem dizer, nossa, aqui está parecendo aquelas pessoas negativistas. Não, eu não sou negativista, pelo contrário, eu não desisto. Eu sou resiliente, certo? Eu sou, sabe? Eu bato mesmo na tecla e luto. Inclusive, eu já fui processada pelo tribunal lá de Teresina, de Justiça, porque eu lutei contra a descaracterização da obra do Bossói. Porque o desembargador lá queria fazer um anexo num projeto lá, todo pós-moderno, do lado do edifício do Bossói. E aí o CAL me procurou, a universidade me procurou, vários órgãos me procuraram para me posicionar. E eu me posicionei. Aí acharam ruim e me processaram. Me processaram porque eu estava defendendo o patrimônio. Vocês acreditam nisso? A pessoa ser processada porque está defendendo o patrimônio histórico. É uma vergonha, né? Mas é desse jeito no Brasil. E não só fui eu que fui processada na vida, não. Aqui no Brasil. Vários colegas meus foram processados. Nivaldo, Leonardo, vários que trabalham com patrimônio. Mas a gente não desiste. Só que, hoje, graças a Deus, a gente tem o apoio da Justiça, do Ministério Público. É o maior parceiro da gente, dos cientistas dessa área, dos estudiosos, é a Justiça. Porque eles entram pesado contra essas pessoas que estão fazendo isso. E sabe, eu vou dizer para vocês, eu fui processada porque eu estava defendendo o patrimônio brutalista piauiense com uma obra do Bossói, do Tribunal de Justiça, que é a joia da arquitetura do Bossói, não é? Fui processada, tudo bem. Mas sabe quem ganhou a causa? Sabe quem embargou a obra? A minha luta. E eu consegui embargar a obra, e a obra não foi feita. A obra foi parada, foi embargada, e o desembargador entregou o cargo para outro, porque ele estava fazendo tudo sem licitação, ganhando comissão, a maior sujeira do mundo, minha gente. Isso é um absurdo. Mas, graças a Deus, né, a consciência, a sensibilidade, né, e a união de vários órgãos que, na época, eu pedi ao ICOMOS, pedi ao Documom, fizemos um evento lá, em 2016, juntamos vários pesquisadores do Brasil, mandei livros educativos para o então desembargador que assumiu, e, graças a Deus, o projeto foi embargado, a obra não foi feita, e o crime não foi consumado, porque seria um crime contra aquela obra tão importante, que tinha mais ou menos o significado que o Coliseu tem para Roma, tinha o Tribunal de Justiça na praça que ele está implantado lá, cívica de Teresina. Então, assim, é muito importante a gente ver, né, como intervir nesse patrimônio. E para isso, para intervir no patrimônio,
Eu quero dizer para vocês que tudo na vida de projeto tem metodologia, certo? Quando a gente estuda projeto 1, 2, 3, 4, 5, tal, certo? Vocês desenvolvem projetos. Eu geralmente aplico a metodologia projetual da forma moderna para projetos novos e para intervir no patrimônio edificado, tá? Eu tenho que entender o que é o objeto, então eu faço um estudo das dimensões, né, arquitetônicas daquele objeto. Eu entendo qual é, se ele é tombado, a dimensão normativa ou não, se ele está registrado, se ele está inventariado, qual é o valor histórico dele, quem construiu, em que governo, quem foram os proprietários, a dimensão espacial, em que lugar externamente ele está, se está em que rua, em que bairro, em que cidade, como é a solução do espaço interno, a planta, né? Se tem duas, se é térreo, subsolo, se tem mais pavimentos, entender o espaço, o programa de necessidades, a solução em planta. Depois eu vou para a questão da tectônica e estudo os 5 elementos da tectônica, a estrutura, as peles, os detalhes, as cores, as texturas, a cobertura, certo? Vejo a questão funcional. Se ele foi projetado para ser uma casa, um hospital, uma escola, um templo religioso, certo? A dimensão formal. Qual é a linguagem? É um moderno clássico? É um brutalismo? É uma arquitetura eclética? É o quê? Qual é o valor daquela forma? Quais são os elementos que são marcantes naquela forma? Então, isso é a dimensão formal, certo? E depois, né, a dimensão da conservação. Eu vou observar como ele está conservado. Após eu fazer isso, que na verdade esse estudo das dimensões é um estudo da compreensão do edifício, que a gente chama anamnese, que a gente vai ter uma aula só sobre esses conceitos, tá? É que eu posso partir para os estudos das patologias, usando outra metodologia, que é a metodologia do Tinoco e do Lichtenstein, para então usar a terceira metodologia, que é a metodologia da intervenção no patrimônio edificado, certo? Então, vejam que não é qualquer profissional que pode fazer um projeto, um edifício de valor histórico. E por que isso tem acontecido? O mercado arquitetônico, ele é muito imediatista. Muitas vezes chegam proprietários que são amigos do arquiteto tal, da arquiteta tal, e passa para um escritório que não tem nenhuma sensibilidade ou nenhuma especialista naquela área de patrimônio. Aí eles acham, começam a mexer no projeto, achando que estão fazendo a coisa certa, e às vezes estão aniquilando, descaracterizando a obra. Eu não acho que seja má intenção, sabe? Eu acho que é falta de informação. Então, se a gente diz na graduação, diz para vocês que é importante preservar, que é importante se especializar, eu tenho certeza que assim que vocês terminarem o curso, aqueles que gostam mais, devem fazer uma especialização na área, um mestrado na área, certo? Se aprofundar mais e dar consultorias para os escritórios. Hoje, as cidades, os órgãos estão exigindo que os profissionais que assinem os projetos sejam, no mínimo, especialistas. O escritório, por exemplo, vamos dizer um escritório de Campina Grande, Vila Nova, ele no quadro dele lá não tem nenhum especialista em patrimônio atualmente, que eu conheço as meninas, estão lá. Não tem nenhum especialista. Se eles forem pegar um concurso, uma licitação de uma obra histórica, licitada pelo IFAM ou pelo IFAEP, eles têm que contratar alguém que tem um título nessa área para poder ganhar o projeto. Senão, não ganha. Com órgão público é assim. Tem que ser mestre ou especialista ou doutor, claro. Se for doutor, melhor ainda. Nem precisa licitação quando tem um doutor. Eu, por exemplo, já fiz projetos
sem concurso, sem licitação, por ser doutora naquela área, certo? Por isso que vocês podem dizer, por que eu vou fazer doutorado nisso? Porque ele te dá a capacitação de você dar consultorias, dar uma série de coisas, dispensando processos de concorrência. Você pode ser convidado para você ser um grande especialista no assunto, certo? Então, por isso que eu digo que é importante complementar a formação pós-graduação. Você se graduou, não pense que você está, sou arquiteta, vou meter bronca aqui, vou fazer de tudo. Porque isso que a gente vê aqui é muito pouco para o que se precisa na prática. A gente tem que se especializar. Como um médico faz residência, a gente tem que fazer a nossa parte, tá certo? E para tentar mudar esse cenário, né, que a gente vê acontecendo com o nosso patrimônio. Eu mostro aqui, que é uma coisa que me dói muito, ver esse pátio ferroviário da Estação Nova no estado que se encontra. A gente está tendo ele como objeto de estudo de ateliê, certo? Fizemos uma discussão muito boa ontem e vamos fazer um evento semana que vem, e eu vou convidar essa turma, vai ser no dia 1º de julho, às 7 horas da noite, que nós vamos apresentar à sociedade interessada os estudos que a UFCG tem sobre esse conjunto, até o momento. Porque a gente quer ouvir o que as pessoas propõem para que isso aqui pare. Porque pichações, roubos de janelas, já depredaram, roubaram todas as telhas, certo, dos galpões. Hoje, grande parte do acervo está em ruínas. Quer dizer, uma vergonha, entende? A falta de vontade política e de articulação da sociedade para se fazer alguma coisa. Essa leitura de autores, né, como Choé, é fundamental, esse embasamento, tá certo? E aqui está a capa do livro, e vocês podem encontrar isso na internet facilmente. Eu oriento para quem quer se aprofundar nessa área, fazer essas leituras. Tem muito material também já no nosso Drive, certo? Entendendo também que esse conceito, que a cidade, né? Aqui tem a Rua do Bom Jesus, aqui em Recife, que eu tive o prazer de estudar aí, uma das minhas especializações em patrimônio. Eu estudei aqui nesse prédiozinho, a parte de conservação urbana integrada. Fui aluno de Silvio Zanquete, Fernando Diniz, Virgínia Pontual, nos anos 90, em 1998, quando eu estava também fazendo meu mestrado em Pernambuco, em História, e trabalhando em modernidade. E vivi aqui no bairro durante 3 meses, ia todo dia, tinha aula aqui direto, vivenciando toda, né, essa política. E hoje eu fico muito feliz, como pernambucana, como recifense e como ativista patrimonial, ver que após tantas tentativas de restaurar o bairro do Recife, de revitalizar o bairro do Recife, ele foi revitalizado pelo Porto Digital, né? Porque ele se incorporou a uma política econômica de desenvolvimento tecnológico atrelada a patrimônio. Porque quando ele era visto apenas como atrativo turístico, cultural, não deu certo nos anos 90. Só se usava a parte de baixo, só se usava o bairro para carnaval, entende? Para a feirinha de domingo, e o resto dos edifícios em cima ficava tudo marginalizado. Hoje, você tem aqui a maior parte dos bens com revitalizados, com espaços também culturais, mas também tecnológicos, com escolas de TI aí dentro, o César, né? E vários projetos do Porto Digital, que deu uma vida de 24 horas ao bairro. Porque antigamente ele só estava tendo vida, e a gente depois pode falar sobre isso, né? Que eu acho que é um exemplo da relação
patrimônio de cidade que deu certo após várias tentativas, não foi logo na primeira, foi experimentando, e tem trabalhos lindos sobre esse bairro, que a coisa deu certo, né? Mas foi todo um processo de articulação política. Vejam que patrimônio, eu tenho falado muito em articulação, vontade política, e também uma outra coisa que eu quero frisar muito, gestão. Gestão. Porque a gestão desse patrimônio, quando ele cai em mãos erradas, quando pega um proprietário, ou um administrador, um gestor insensível, aí é difícil. Aí é bem difícil. Porque quando a gente pega uma pessoa mais sensível, é ótimo, certo? E aí, outro conceito que eu acho fundamental também para a gente é o de paisagem cultural, certo? Que é um conceito de 2009, tá certo? Que foi instituído pela Unesco, tá certo? E que no Brasil, somente em 2009, através dessa portaria 127, se criou um novo conceito. Mas, veja, se a gente pegar o conceito na Constituição Federal, 1988, patrimônio material e imaterial, 88, né? 2009, paisagem cultural. E o que é a paisagem cultural? É um conceito bem amplo, certo? Que o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma paisagem cultural. É um somatório do meio, tá certo? Da produção do lugar com a sua população. O conceito de paisagem cultural é novo no Brasil, tá certo? Ele está sendo implementado. Existem já alguns conjuntos que são paisagens culturais brasileiras, tá certo? A Lagoa do Pampulha, por exemplo, tá certo? O Rio de Janeiro, tá? E existem vários outros em processo de análise, porque isso tem que ser muito bem discutido e é muito macro. Agora é legal, porque se preserva bem, né? De uma forma mais global. Vocês podem dizer assim, mas qual é o interesse de um bem ser patrimônio? Qual é o interesse? Sabe qual é o interesse? É que quando você é patrimônio tombado em algum nível, seja em nível mundial pela Unesco, seja em nível federal pelo IFAM, em nível estadual pelo seu estado, ou nível municipal, você tem como captar recursos e ter verbas. Se você não é patrimônio, você não tem acesso a verbas. Então, por isso que é legal, porque você entra em verbas, né, que existem no mundo e nesse conjunto, nesse sistema, para essas políticas, certo? E tem uma cartilinha também no IFAM, que também eu botei na nossa pasta, muito legal, sobre o que é patrimônio, o que é paisagem cultural. Eu aconselho a vocês também lerem, verem essa cartilha, vejam lá, tá certo? Quem importa, folheie ela. O IFAM, minha gente, tem muito material bom no site do IFAM, sabe? A gente tem que ser justo. O IFAM é um órgão muito importante no Brasil, sabe? Em termos de patrimônio. E eu fico com muita pena dele estar sendo maltratado pela atual gestão federal, pelo governo federal, por esse governo, né? Que é um caos. E eu digo para vocês, sinceramente, sabe, é um crime não tratar dignamente os técnicos que dão sua vida e fazem as publicações. Se vocês entrarem no site do IFAM, vocês vão ver que site rico, organizado. Todos os bens tombados, livros, publicações, premiações, um trabalho muito importante do IFAM. E essas publicações que eu estou falando aqui, as cartas patrimoniais, o livreto, né, sobre paisagem cultural, está tudo lá, para a gente se aprofundar mais. E aí eu trago aqui, né, essas imagens nossas, né? Isso aqui é uma paisagem cultural que eu fiz
uma foto que eu fiz em Pocinhos, certo? Do entorno, né, de Campina Grande, a meia hora, onde a gente vê essa riqueza da caatinga, né? Que eu acho que também deveria se transformar brevemente em paisagem cultural, com as suas formas de morar, de uma arquitetura vernácula, com os seus tipos étnicos tão característicos, né, como os mestiços, o tipo social, né, do vaqueiro, esse cenário que é a cara do Nordeste, de parte do Nordeste, de uma região geográfica, né, do qual a nossa universidade está inserida, que é o Agreste, já dialogando ali quase com o sertão, mas que tem essa coisa da caatinga, do vaqueiro, né, do gibão de couro, da arquitetura vernacular, como o nosso patrimônio, entende? E que pode não ser rico economicamente em acabamentos, em detalhamentos, como é o barroco mineiro ou como é o barroco litorâneo, mas é a nossa arquitetura, é nossa identidade, é a identidade nordestina, de raiz, não é verdade? E como são outras tantas identidades nordestinas que nós temos, como também o coco, como a ciranda das praias, como as arquiteturas existentes no litoral do Brasil e tantas outras. Então, como agir? O que a gente deve fazer nesse momento? E aqui eu boto a responsabilidade para vocês, alunos. Sério, cada aluno aqui, ele tem que vestir essa camisa, ele tem que entender isso aqui, certo? E a gente não tem que passar a mão, a gente tem que ser realista, certo? A gente precisa, sim, se mobilizar. Se mobilizar de que forma? Educando, conhecendo para poder valorizar e se apropriar. Eu tenho que fazer isso. Vocês têm que fazer isso. E nós temos que incentivar aos grupos, às crianças, aos adolescentes, aos idosos, a eles também reconhecerem, certo? Se mobilizar. Sem mobilização, não existe preservação. Outra coisa, políticas públicas de apoio à preservação. Nós temos que exigir dos poderes públicos isso. Por quê? Está na nossa Constituição. Cada um aqui mora numa cidade, mora num lugar. Observem se a cidade de vocês tem isso. Criem, se não tiver, incentivem, juntem-se a pessoas e façam parte desse movimento. Vão atrás. Eu, desde os 21 anos, sou ativista patrimonial. Desde 84, minha gente. Então, olha só, quantos anos eu estou nisso? Eu tive trabalhando, eu tive fora, eu tive dentro, tudo que é forma. E até hoje eu continuo. Mesmo que eu queira sair, eu não consigo. Então, assim, a gente tem que pressionar, tem que cobrar, certo? Exigir ações de educação patrimonial. Como é que eu educo, minha gente? Eu estou educando vocês, eu estou mostrando. Mas vocês podem ser multiplicadores. Nós podemos ser multiplicadores. Como é que eu sou multiplicadora? Só dando palestra física? Não. Com canais do YouTube, com Instagram. A gente luta contra uma mídia burra. A gente luta contra uma mídia consumista. A gente luta contra valorização do corpo, da pornografia até, eu diria. É muito mais fácil uma pessoa assistir um vídeo da cantora Luísa Sonza fazendo uma performance erótica, musical, do que assistir uma palestra sobre patrimônio. Um vídeo dela, milhões de visualizações. É por quê? Pela música? Pelo conteúdo da música? Ou pela performance erótica do corpo? Então, vocês vejam que não é um trabalho só meu, ou só de colegas, professores, de educar. Vocês também podem educar. Se cada um da gente se tornar um agentezinho
de educação, a gente vai conscientizando. Então, a gente tem que seguir. Sabe quais são os Instagrams que eu tento seguir? De pessoas que eu acho legal e que tem a ver com o que eu acredito. Eu não vou dar ibope para gente que não tem conteúdo. Não. Ah, eu sigo Patrimônio, eu sigo o CIPA, eu sigo o E-Commerce Doc, eu sigo o E-Commerce Brasil, eu criei o Grupal. Então, é um trabalho que vocês podem fazer. E vocês podem seguir esses e criar de vocês. Eu conheço vários jovens, né? E vai ter abertura aí para o Ir como Jovem, e eu vou convidar vocês, e não vai precisar pagar anuidade. São para estudantes de graduação, que criaram prédios do Recife, prédios de São Paulo. Não são professores. A menina do prédio do Recife, que é o Instagram, ela é recém-formada, mas é danadinha. Ela faz um trabalho lindo de educação patrimonial. O Viver Cobogó é massa. Arquitetura Esquecida é massa. O Campanário, super. Então, assim, a gente tem que usar as redes sociais hoje, que é o maior canal. Agora, um tem que incentivar o outro, porque senão não vai, certo? Mecanismos de documentação. A gente tem que fazer inventários, tem que fazer levantamentos, e a gente vai estudar como fazer isso. Proteções legais. Como eu proteger legalmente? Registrar, tombar. Como é que eu vou intervir no patrimônio edificado? Eu tenho que especializar, eu tenho que formar gerações para saber que é desse jeito. A gente começa fazendo uma disciplina de graduação. Depois a gente faz um curso de aperfeiçoamento, depois a gente faz uma pós, faz um mestrado, faz um doutorado, e daí vai se aprofundando. Então, gente, são canais para se fazer isso, tá certo? Então, concluindo, essa bibliografia do Brand na teoria da restauração, do Carbonara, tá certo? E esses trabalhos já foram traduzidos para o português, a gente já encontra para comprar no Brasil, alguns para baixar em PDF, alguns eu passei também no Drive, que é a Beatriz Kiel, da USP, que é uma grande professora na área de patrimônio, uma referência, Beatriz Kiel, né? Tem textos maravilhosos que eu vou também mostrar para vocês nas próximas falas, certo? Falei aqui da Françoise Choé, com a alegoria do patrimônio, o Leonardo Castriota, né? Também citado, a Kate Nesbitt, que é uma canadense que tem uma antologia, reúne textos muito legais sobre isso, tá? O Marcelo Brito, que roteiro, né, para execução de levantamento arquitetônico. Quer dizer, tem muito material. O De Gracia, Construí-lo ou Construído, que é uma referência. Zanquete, Montaner, enfim, gente. É isso, tá certo? Eu espero, sinceramente, que com o que eu falei aqui, a gente inicie essa disciplina que a gente vai ter, né, de Projeto 5, com essa filosofia, tá? Dessas discussões que a gente teve aqui hoje, tá certo? E que isso possa ser cada vez mais aprofundado, né? Estudado em outros níveis acadêmicos, para vocês poderem se transformar em profissionais que possam prestar um serviço correto à sociedade em prol dessa preservação. Tá joia? Eu termino por aqui a gravação e a gente vai se falar daqui a pouco.